Acabou o tempo do Zoom. Esperar o pessoal ir voltando aqui. Pessoal, então voltei a gravar aqui agora. Respondendo a pergunta da Jadilza, que eu vi no chat agora do WhatsApp. Se tem que ser patenteada a vacina. Sim, normalmente, não só com a vacina, né, com medicamentos, por exemplo. Essa vacina ela é patenteada. Porque a pessoa que criou, a empresa que criou a vacina, ela tem uma. Ela é como se ela tivesse o direito de propriedade daquela vacina, né? Um concorrente, por exemplo, ele não pode copiar essa vacina. Isso fica apenas como direito para quem desenvolveu ela, entendeu? Então é, por exemplo, assim, como se eu sou Gabriel, estou desenvolvendo a vacina de corona. E a Mariana também está desenvolvendo uma vacina dela. Já a Micaela, ela não está fazendo nada, está ali à toa. Então, digamos que eu consegui desenvolver a vacina do corona. Só que aí, se não tivesse essa questão da patente, tanto a Mariana quanto a Micaela, que não fizeram parte, não ajudaram em nada nesse desenvolvimento, eles podem simplesmente também começar a produzir esse vírus, essa vacina. Então, todo o trabalho que eu fiz de desenvolver a vacina, ela é perdida, né? Porque do que adianta eu ter todo o trabalho de desenvolver se depois que eu terminei de fazer a, o desenvolvimento dessa vacina, todo mundo pode produzir ela. Então é por isso que serve a patente, é para proteger a pessoa que elaborou e desenvolveu a primeira vacina, entendeu? Gabriel, não entendi bem. Eu estou respondendo a pergunta da Jadilza, né? Ela está perguntando no chat aqui, ó. A vacina, ela tem que ser patenteada? Sim, ela tem que ser patenteada. Ela é uma proteção para quem produziu a vacina. Ah, tá. Entendi. Então, quem produz a vacina, quem for a primeira pessoa a descobrir a vacina, ela tem o direito de produção dela. Entendeu? É para evitar que outras empresas, por exemplo, que não desenvolveram a vacina, possa produzir também. Então, se eu que desenvolvi a vacina do corona, você chega do nada e começa a produzir também. Então, isso fica para quem desenvolveu e fez todo o trabalho, isso fica prejudicado, né? Porque a gente está falando de milhões nesse negócio. Né? Para desenvolver a vacina do coronavírus, por exemplo, está sendo gasto milhões de dólares, de euros, de libras, de tudo. Está sendo gastado horrores. Então, quem desenvolver tem que ter o direito de poder faturar sobre essa demanda. Entendeu? Então é isso. Vocês estão vendo o slide aí? Sim. Beleza. Então vamos lá. Então eu estava falando, né, que estava tirando a dúvida da Cida, eu acho. Que então se o coronavírus, ele quando está nas pessoas, ele passa pelos pelos dos cachorros, mas aí o cachorro ele não contrai a doença. O corona ele vai estar na superfície dele e aí outra pessoa ela pode se contaminar sim, caso ela leve a mão à boca, né, depois de ter encostado no cachorro, entendeu?
Então, esse último animal que eu estou citando aqui, ó, pangolim, é até o dessa foto, já saiu uma pesquisa recente de que o coronavírus que acomete os pangolins, ele que se modificou para contrair em seres humanos. Então, o coronavírus que até então não existia em seres humanos, ele é originado do coronavírus do pangolim, desse bichinho aqui que parece um tatu, um bicho meio esquisito aí. Então, ele é originado dos morcegos, né? A partir do morcego, o corona ele se modifica e consegue atingir outros animais, como camelo, dromedário, serpente, baleia, pangolim, e o vírus do pangolim ele se modifica e consegue atingir os seres humanos. Então, as principais portas de entrada do corona são as mucosas dos olhos, nariz e boca. Essa é a contaminação direta, né? Ou seja, duas pessoas que estão falando próximas umas das outras, o próprio falar nosso, ele já expulsa, né, da boca respingos de saliva. A gente não vê, mas a gente está cuspindo, né? A gente está soltando saliva, microsalivas. E aí, se a gente está conversando, o simples fato da gente estar conversando próximo, isso pode contaminar já uma pessoa próxima. E aí, Gabriel, oi, eu estava com a máscara, mesmo com a máscara, eu peguei coronavírus. Não poderia ter pegado, né? Porque eu estava com a máscara. a máscara, ela é uma forma de diminuir as chances de contaminação. A máscara por si só, ela não protege 100% a pessoa, entendeu? Uhum. Então, mesmo que a pessoa esteja usando máscara, ela vai diminuir as chances de contrair a doença. Mas não quer dizer que ela vai. Não é uma vacina, entendeu? A máscara é uma forma protetiva. Ela diminui as chances, mas ela não elimina as chances, entendeu? Então, se eu estou conversando com a pessoa, eu posso estar produzindo, eu estou produzindo nessa microsalivas e posso estar contaminando. Se eu espirrar, mais vírus ainda é lançado. O espirro ele vem, já Hein, consegue um professor? alcance muito maior, entendeu? Hein, professor? Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha só, em questão assim do álcool, é uma dúvida. Por exemplo, a gente não sabe qual a pessoa que está contaminada. A gente tem que fazer a nossa higienização, Uhum. né? Cuidados todos. Mas vamos supor, tipo assim, às vezes até no local de trabalho, vou colocar. Aí a pessoa sentou ali e cedeu lugar para você, né? Que a pessoa acabou de almoçar ou às vezes está lá descansando. Aí eu pego, jogo álcool. Aí eu não sei se aquela pessoa está contaminada ou não, porque, né, a gente convive com vários tipos de pessoas. Então, tipo assim, eu vou lá, pego o álcool, higienizo. Eu corro risco ainda mesmo de pegar? Olha, é complicado porque a gente é um inimigo que a gente não enxerga, né? Então, assim, por mais que o álcool 70, ele é um agente que destrói todo tipo de vírus, inclusive o corona, entendeu? E bactérias. Então, por isso que o álcool é utilizado. Então, se você limpa toda a superfície que você vai utilizar ali naquele momento, você está reduzindo, assim, é, drasticamente as chances de você contrair a doença naquele momento, entendeu? Agora, por exemplo, se o seu garfo, se o seu prato, se o seu alimento foi manuseado por alguma pessoa que está contaminada, né, que acabou espalhando o vírus naquele local, no alimento, você vai colocar o alimento na boca e pode contrair também. Então, assim, existem várias formas desse vírus entrar, né, da gente ser infectado.
entendeu? Eu, por exemplo, Entendi. também vou colocar o meu exemplo. Ah, Eu fiz um isolamento social total, evitei ao máximo de sair, sempre saindo com máscara, sempre usando álcool e tudo, e peguei, entendeu? Então, assim, se a gente começar a pensar aonde que a gente pegou, a gente endói da cabeça, né? Porque as pessoas fazem as recomendações, mas é aquilo que a gente falou, que eu falei no começo. É uma doença nova, né? Talvez alguma coisa que a gente está fazendo ainda não é suficiente para evitar o contato do vírus, entendeu? Então, talvez amanhã saia uma pesquisa falando que, não sei, o ar ele transporta o vírus de qualquer jeito. Então, não sei. É uma doença muito nova, muito recente, entendeu? Até porque, professor, assim, é, provavelmente, com certeza, algumas pessoas, todo mundo vai pegar isso, depende do organismo da pessoa. Por mais que a gente tome nossos cuidados, nossa prevenção toda, né, tenha o nosso cuidado em casa, no serviço, quando a gente sai na rua, em qualquer outro lugar, então, assim, depende do organismo da pessoa. Tem pessoas que vão pegar mais fracas, tem pessoas que vão pegar e acontece o que acontece aí, vem a óbito. Então, tipo assim, aqui em casa mesmo, a gente, por mais que a gente tomando todos os cuidados, o meu esposo, ele começou assim, dando dor de garganta, dando febre, e a gente achando que era uma gripe normal. Ele não quis ir no médico, né? Ficou em casa, eu falei com ele para ter cuidado, tal. Aí depois o meu filho começou também com um pouco de dor de garganta, e depois eu comecei com a tosse. Eu comecei com a tosse, uma tosse que não acabava. E minha boca amargando, e eu perdi o paladar totalmente, eu não estava sentindo gosto de nada, cheiro de nada, e tava aquela tosse. Eu fui no médico, né? O médico falou que não precisava de fazer o teste, mas me deixou afastado 6 dias do serviço e tomando um xarope. Ele passou xarope para mim e falou que se evoluísse, assim, se caso desse uma coisa mais grave, que era para me retornar. Mas aí eu tomei esse remédio, fui tomando todas as precauções todas, aí o que aconteceu? Foi voltando o meu paladar. Eu não estava sentindo cheiro de nada. Às vezes eu fazia café, fazia uma coisa mais forte, assim, eu tentava sentir o cheiro, não conseguia. Então, tipo assim, eu creio assim que eu peguei, mas eu peguei fraco. Uhum. Assim, isso é uma das vertentes da doença, né? Ela ainda é estudada. Ela ainda está sendo estudada, né? Por que que algumas pessoas têm sintomas mais leves e outras pessoas têm sintomas mais graves e pessoas morrem por conta dessa doença, né? Então, assim, ainda é uma incógnita enorme, né? Então, a gente, o ideal nesse momento, por mais que a gente pense que todo mundo vai pegar, né? Se todo mundo pega ao mesmo tempo, não, os hospitais eles não têm conta, eles não vão dar conta de acolher todos os pacientes. Então, por isso que a gente deve, no mínimo, manter as noções de higiene e de isolamento. Porque, por exemplo, se todo mundo pega ao mesmo tempo, uma porcentagem mínima passa mal, né? De precisar de ir para o hospital, de ter um leito de UTI, de uma CTI. Se todo mundo pega ao mesmo tempo e todo mundo vai para o hospital ao mesmo tempo, os hospitais eles não vão dar conta. Então é por isso que é tão importante tomar essas medidas. Por isso que é tão importante quando a gente tem a notícia que está com corona, quando começam os sintomas, de promover o isolamento, né, para reduzir e finalizar o ciclo dessa doença, né? jamais. E ainda assim, pensando que a vacina está para chegar, acredito que em meses, né, pelo menos, eu não consigo falar agora uma data específica, pode ser que amanhã saia uma notícia de vacina já, que já foi descoberta. Mas a gente vê e observa que essa vacina ela tá para chegar, né? Então, quanto mais a pessoa evitar o contato,
né? Tem gente que está querendo pegar o corona para se livrar, digamos assim. Ela está assim, pode ser que o organismo dela evolua para a fase mais grave da doença e passar piores momentos, né? E pode antecipar a sua vida aqui na Terra. Então, tem que ter muito cuidado aí quanto a esse tipo de situação, tá? Entendi. Deixa eu dar andamento aqui, gente, no conteúdo, porque, assim, esse assunto, ele é longo, ele é conturbado, né? Ele é polêmico, né? E isso dá, se a gente continuar falando assim, a gente acaba perdendo um pouquinho a questão do conteúdo, né? Então vamos dar um pouquinho de andamento aqui. Então eu estou citando aqui que o corona ele pode ser transmitido de forma direta, né? Pela fala, por um espirro, pelo contato no olho, né? E também pela forma indireta. O que é a forma indireta? É eu, por exemplo, espirrar, né? Espirrei na mão, por exemplo, então a minha mão ela está contaminada com uma grande carga viral. E aí essa mão, se eu não passo um álcool nela, se eu não lavo com sabão e vou abrir uma porta, por exemplo, a maçaneta da porta ela já fica contaminada. E aí uma outra pessoa que vier a encostar nessa maçaneta, ela vai estar encostando no vírus, e aí se ela coloca a mão no olho, na boca, no nariz, esse vírus aí, indiretamente, a pessoa acaba contraindo. Então, por isso que existem essas recomendações, né, de a cada uso, a cada andar na rua, de chegar e lavar as mãos, e lavar as superfícies. A cada superfície tocada, passar a borrifar o álcool 70. Porque se eu, por exemplo, se eu tiver com corona e encostar em alguma superfície, a minha mão ela já está por si só infestada de vírus. Então eu posso estar espalhando esse vírus para as superfícies que eu estiver encostando, entendeu? Então, se a pessoa também está com corona, o ideal é que ela se isole em um quarto, num ambiente, né, fechado, para evitar que ela interaja com outras pessoas, para evitar que ela espalhe o vírus que ela tem em outras superfícies, para diminuir a forma de contágio da doença, que é assim que ela vai se multiplicando, entendeu? Então, a transmissão, né, ela acomete de uma pessoa doente para outra, e aí começa, né, eu apertando a mão de uma pessoa, se eu estou com corona, tem corona na minha mão, eu cumprimento uma pessoa, eu aperto de mão, eu posso estar transmitindo esse corona para a mão da pessoa, e se ela vai com a mão no olho, com a mão na boca, ela acaba contraindo também. Então, Cida, por mais que você esteja utilizando a máscara, né, na maior parte do tempo, se em algum momento despercebido você estava na rua e levou a mão no olho, pode ser que nesse momento você tenha pego corona, no caso que você abordou, entendeu? Então a gente tem que estar muito antenado, né, nesses momentos. Eu lembro quando eu estava no supermercado, por exemplo, estava na fila, e aí quando eu me percebi, eu já estava com a mão no olho. Eu falei, putz, a gente nem percebe, acaba involuntariamente, a gente acaba coçando o olho, acaba coçando o nariz, enfim. E aí é uma das formas de transmissão, contato indireto. Então, espirro, tosse, né, o catarro, eles são fontes de carga viral. Pessoas contaminadas estão cuspindo, estão expelindo o vírus. E aí objetos de trabalho também, né, que podem ser utilizados por mais de uma pessoa, um telefone, um computador, um teclado, brinquedos, mesas de refeição, refeitório, qualquer ambiente, qualquer atividade em comum
né, ela se torna potencialmente crítica para a contaminação nesse local. E aí aqui a gente tem, né, a contaminação, né? O SARS-CoV, o COVID, ele vai afetar principalmente o sistema do trato superior, como o sistema do trato inferior. O que é isso? O sistema inferior e o sistema superior. O sistema superior, ele faz parte do nariz, as cavidades nasais, os seios paranasais, laringe e faringe. Então, daqui para cima, não sei se quem está conseguindo me enxergar aqui no vídeo, mas daqui para cima é considerado a região superior do sistema respiratório. Então, daqui para baixo já é considerado os membros inferiores, que é o quê? Traqueia, brônquios, pulmões, alvéolos também, entendeu? Os bronquíolos, né, são todas essas terminações dos pulmões, estão já na parte inferior. Então, observem aqui nessa imagem, né, nessas duas imagens, que deixa eu circular aqui, acho que vai ficar melhor. Então, toda essa área aqui que eu estou circulando é considerado o trato superior da respiratória. Já nesse círculo embaixo é considerado o trato inferior, entendeu? Então, o coronavírus, ele vai infestar toda essa região, tanto superior quanto inferior. Então, ele fica aqui, ó, observa aqui onde eu estou rabiscando. Ele vai estar consumindo toda essa localização aqui, ó. Ele vai estar infestando, né? Então, um pouquinho antes também tem a questão do SARS-CoV-1. O coronavírus que a gente está dessa pandemia hoje, ele é o SARS-CoV-2. Por que é 2? Porque antes disso, em 2002, na China, já aconteceu uma outra infestação por coronavírus na China nesse período, em 2002, recente até, né? E ele também era contagioso, ele também tinha um alto poder de contágio pelo falar, pelo espirro, né? Tudo que o corona hoje tem, o corona 1 também tinha. Só que a diferença é que ele só acometia principalmente o trato respiratório inferior. Então, ele não tinha um potencial tão grande quanto esse atual. Se a gente for pensar aqui nesse sentido, vamos voltar nesse slide aqui. Se o coronavírus SARS-CoV-1 ele só infesta o trato inferior, que é daqui de baixo, a chance desse vírus que está aqui nos pulmões, que está aqui na traqueia, ele é mais difícil de ser espirrado, de ser tossido, de ser falado, né, durante a fala. Já nesse novo coronavírus, no SARS-CoV-2, tem vírus aqui, ó, no nariz, na boca, na laringe. Então, qualquer falar nosso, ele já expulsa vírus, né, no simples falar. Então, por isso que esse segundo vírus ele é mais forte, né? Ele tem um poder maior de penetração e de expulsão do vírus para outras pessoas. Entenderam? Sim. Uhum. Então aqui, ó, a diferença do COVID-1, coronavírus, para o novo coronavírus. Então o novo corona, ele pode ocasionar ele também foi originado na China, né? Ele começou em 2019 ainda,
né? Ele começou na China, no Brasil ele chegou por meados de fevereiro, começo de março, né? E ele é caracterizado por uma pneumonia grave. Ele acomete tanto o trato respiratório superior quanto o inferior. E aí ela não é só contagiosa, ela é hipercontagiosa, né? Então, os principais sintomas: febre, tosse seca, cansaço, dor de garganta, diarreia, dor de cabeça, perda de paladar, coriza, são alguns sintomas, né? E aí os sintomas mais graves são esses, né? Que é a dificuldade de respirar, a falta de ar, dor no peito e pressão também. Dor ou pressão no peito. E a perda da fala ou de alguns movimentos, né? A pessoa não consegue mais subir uma escada, ela perde ela diminui essa condição. Então, por que esse sintoma, qual a justificativa desses sintomas graves, né? A gente tem aqui nessa imagem a imagem dos alvéolos. O alvéolo, deixa eu voltar aqui nesse slide, só para vocês entenderem. O alvéolo, ele está localizado nessa região aqui, ó. Observa aqui no mouse, né? Aqui está a traqueia, né? O pulmão esquerdo, é isso em rosa, e aí tem o bronquíolo, que é essa ramificação do bronquíolo. E aí, depois do bronquíolo, tem os alvéolos. Então, o alvéolo é essa última parte do pulmão, entendeu? É onde vem o ar vem até os alvéolos e é onde são realizadas as trocas gasosas. É onde entra o oxigênio no corpo e sai o gás carbônico, né? Então, é nesse local que é feito essa troca de gases. De oxigênio, entra oxigênio, sai gás carbônico. Então, aqui nos alvéolos é onde ocorre a hematose, né? Que é isso que eu falei. Entra oxigênio, sai gás carbônico. E nessas células, nesses alvéolos, existe essa célula aqui, que é o pneumócito. E aí tem o pneumócito 1 e pneumócito 2. Estão conseguindo entender aí, gente? Estão entendendo? Uhum. Eu tô. Tá. Qualquer dúvida, gente, pode me chamar, pode perguntar, tá bom? Porque é um assunto um pouco técnico demais, dependendo. Então, dependendo da forma que eu falo, eu posso não estar explicando corretamente para vocês. Então, gravem esses nomes, né? Pneumócito, tipo 1 e tipo 2. Né? E eles ficam aqui nos nossos alvéolos. Então, aqui eu tenho uma imagem que representa esse momento, né? O alvéolo, gente, ele é caracterizado por ser um local muito úmido, né? Ele tem água nesse local, né? Aqui no interior do alvéolo. Ele precisa de água para ocorrer essas trocas gasosas. O oxigênio ele não entra no organismo e o gás carbônico sai do nada. Ele precisa dessa água, né, desse ambiente úmido para ocorrer essa troca gasosa. Só que a água ela acaba tendo uma propriedade de fechar o alvéolo. Então, que é isso? A água no alvéolo, ela por si só, ela acaba fechando o alvéolo. Então, o alvéolo que precisa sempre estar inflando e desinflando, que é o nosso respirar, é isso que o alvéolo faz. É a função do alvéolo conseguir inflar e desinflar. E aí, esse local úmido, essa água que tem no alvéolo, se ela por si só
ela não permite, ela dificulta esse inflar do alvéolo. Então é aí que entra o pneumócito tipo 2. Essa célula vai produzir o líquido surfactante, que aí ela diminui essa tensão da água sobre o alvéolo. Então, por mais que tenha água no tecido do alvéolo, esse líquido surfactante que é produzido pelo pneumócito, o alvéolo não vai ser prejudicado nesse momento. E aí o normal nosso é esse, a gente consegue respirar mesmo com essa região úmida no alvéolo, a gente consegue realizar as trocas gasosas. Entenderam? Conseguiram entender aí, gente? Cida, entendeu? Não tô ouvindo. Tá mudo, Cida. Entendeu aí? Mona Lisa, Andréia, Lohange, Gelúcio, Micaela, Lilisane, Paloma. Conseguiram entender? Porque essa parte é um pouco, dependendo, um pouco difícil para muitas pessoas. Então, é justamente aí que o coronavírus impacta, que chega na forma mais grave da doença. O corona, ele vai atingir o pneumócito, que é o responsável por estar segurando a tensão da água. Então, se o pneumócito não consegue produzir mais o líquido surfactante, a água vai começar a fechar o alvéolo. Entendeu? Então, se o alvéolo não abre e fecha, a gente não consegue respirar. Entendeu? Por isso que é aí que o vírus causa todo o problema da falta de ar. Porque ele vai atacar, além do pneumócito 2, né, ele ataca nariz, os seios nasais, seios paranasais, traqueia. Ele também vai atacar essa célula nos alvéolos. E aí, quando ele chega nessa região, fica difícil de respirar. Por quê? Porque ela ataca o pneumócito, e aí o pneumócito não consegue produzir o líquido surfactante, e aí a pessoa não consegue respirar, ela tem uma dificuldade. Normalmente ela respira muito, ela começa a ter uma dificuldade de respirar, entendeu? E é aí que mora o problema do coronavírus. Em algumas pessoas, o vírus ele vai descendo do trato genital, nada a ver, do trato superior, ele vai para o trato inferior até chegar no alvéolo. Se ele chegar até o alvéolo, a pessoa pode sim chegar à fase grave da doença. E aí que é o problema, né, que algumas pessoas têm. Beleza? Entenderam, gente? Gabriel, Oi? tá me ouvindo, Gabriel? Tá me ouvindo? Pode falar. E no caso aqui, no caso, ele fecha, por isso que as pessoas não conseguem respirar, porque é no momento que ele vai fechando aos poucos, eu entendi, né? O vírus, ele vai atacando as células que estão no trato respiratório. Aí, se ele chegar até os alvéolos, ele vai atacar essa célula, que é o pneumócito 2. E aí, o pneumócito que ele não vai conseguir produzir o líquido surfactante. E aí, é ele que é responsável por estar inflando e desinflando os alvéolos. Por isso que dá essa sensação de falta de ar. A pessoa Professor? respira, o ar Deixei entra, de catar? só que o ar ele não consegue estufar os alvéolos. Entendeu? Alguém perguntou aí? Professor? Oi, sou eu, Mona Lisa. Deixa eu te perguntar. Eu vi a notícia no jornal que o corona ele pode também ir para o cérebro? Eu Pode. não entendi. Pode. Ele pode ir para o cérebro, ele pode ir para o intestino,
intestino grosso, intestino delgado. Então, já existem evidências, já existe notícia também de que o vírus ele pode ser eliminado nas fezes, na urina, no esperma. Então, assim, por exemplo, para quem é técnico de laboratório, que está atuando com essas amostras biológicas, com fezes, com urina, com esperma, a pessoa, não existe ainda um estudo que fale sobre isso, né? Será que esse material ele é contagioso para as pessoas? Não sei. Ainda não existe ainda esse estudo, entendeu? Mas o técnico de laboratório, ele nesse caso, ele pode estar suscetível ali a algum contato, né? Se ele tá na parasitologia, por exemplo, que é onde tem fezes, né? Urinálise, tem urina. Microbiologia, urina. Então, é um local que a gente deve estar mais do que nunca paramentado e se protegendo dessa situação. Entendeu? Mas respondendo a pergunta da Mona Lisa, ele também pode invadir células cerebrais. E aí é um problema também, por quê? Porque as células cerebrais, elas são, em alguns casos, são células que não conseguem se reestruturar. Elas são irreversíveis. Então, a lesão, ela pode provocar sequelas ao longo da vida da pessoa. Professor Gabriel. Oi? Lohane, pode haver a morte dos alvéolos? Sim. E colabar o pulmão? Sim. Também. Aí, quanto maior for a extensão do vírus, né, quanto mais ele ir progredindo, ele vai acometendo as células e vai prejudicando totalmente o paciente, entendeu? Porque eu vi falar também que o coronavírus, ele está relacionado com trombo, né? Acontece a trombose pulmonar, né? Uhum. Tanto que tem alguns casos que aparece característica nos pés de hematomas, né? Roxos, que são os coágulos. Então, pode ocorrer esse trombo e tem a morte dos alvéolos ou não tem nada a ver? Sim,